Opa, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Eloy Natali e eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Tá? E eu estou aqui para te apresentar uma série que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o mercado financeiro de uma forma simples e objetiva, beleza? Bom, antes de tudo, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu decidi fazer essa série porque eu quero que as pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento quando começaram e não cometam os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Né? Você não precisa apanhar como eu apanhei para aprender, entender e ter sucesso nesse mercado. Fechado? Basicamente, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as diferenças de um trader e de um investidor, tá bom? A ideia aqui também é te ajudar a fazer você entender qual é o teu perfil. Se você tem um perfil mais de trading ou um perfil mais de investidor. E também se, poxa, dá para ser os dois, a gente vai bater um papo e discorrer sobre isso. Vamos em frente? Então fechado. Bom, vamos começar pelo começo, né? E para começar pelo começo, a gente precisa entender como é que funciona o mercado financeiro de forma sucinta, né? De forma super simples. E eu vou te dizer o seguinte: a primeira coisa é, o mercado financeiro é caótico, tá? As coisas mudam, mudam a todo momento, a toda hora, e você tem que estar preparado, né, para poder se adaptar a essas mudanças. Coisas que funcionavam há 20 anos atrás, hoje muitas vezes não funcionam mais, ou na maioria das vezes, no final das contas, não funcionam mais. Você tinha lá no passado pregão de viva voz, né? Ou seja, você tinha aquele monte de maluco ali fazendo ofertas de compra e venda numa roda fechada numa BMF ou numa NYSE, por exemplo, da vida, e hoje em dia é tudo atrás de um computador. As coisas que você usa, as coisas que você vê, elas são diferentes do que você via no passado. Então, entenda que aí, naturalmente, as coisas já mudaram. Tá? O comportamento de consumo das pessoas também vão mudando. E a forma de decidir muitas coisas também mudam. Então, entenda que as coisas mudam e mudam a todo momento. E uma das principais características de um investidor e de um trader é você saber e entender que essas coisas acontecem. Então você tem que ficar livre para entender quando que é a melhor forma e a melhor hora de você entrar e sair de uma operação ou sair de um investimento. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre o investidor. Qual é o perfil desse cara? Quais as características que ele tem? O que ele busca como objetivo? Quais são as estratégias que ele tem? Bom, então, para a gente falar de característica, geralmente um investidor ele está olhando para longo prazo. E o que é longo prazo? Cara, longo prazo eu estou falando mais de 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Você pode ter uma estratégia para, por exemplo, comprar empresas, né, e comprar ações na bolsa para você poder guardar dividendos e fazer essa empresa te gerar algum caixa, te gerar um patrimônio lá na frente. Você pode fazer esse tipo de investimento num fundo imobiliário, você pode fazer esse tipo de investimento observando uma renda fixa, você pode observar diversas coisas e você pode utilizar esses instrumentos em conjunto. Então você pode separar um pedaço da sua grana, você coloca em renda fixa, um pedaço da sua grana você coloca em renda variável, um pedaço dessa grana você coloca aqui, outro ali. Você vai investir, mas o seu objetivo não é retirar grana e usufruir daquele dinheiro num curto espaço de tempo. Você está olhando lá para frente. E que objetivo que pode ser? Pode ser comprar uma casa, pode ser mudar de país, pode ser eventualmente fazer uma bela de uma festa, fazer um grande um casamento, né? E pode ser que você queira, no final das contas, se aposentar. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar que existem fundos de previdência, né? Onde você vai lá fazendo aportes mensais, né? Por exemplo, e vai ter uma expectativa para retirar um dinheiro lá na frente quando você se aposentar. Então, esse é um perfil. Isso você tem uma cabeça, você está observando longo prazo. Você não está muito preocupado, por exemplo, com oscilações de curtíssimo prazo. Você não está preocupado se a ação caiu 5% no dia. Você está preocupado se aquela empresa que você comprou, por exemplo, ela é uma boa empresa, ela é uma empresa que está sendo bem administrada, né? Você está preocupado com outras coisas. Lógico que você vai olhar os múltiplos da empresa, você vai ver se ela está bem administrada, se ela não está, em que momento que está acontecendo isso, se o mercado que ela está atuando é bom, se o mercado não é, o que está acontecendo. Você vai olhar para situações macroeconômicas para poder tomar uma decisão aonde o teu investimento a longo prazo tenha algum tipo de retorno, né? Outra coisa importante é, cara, você está investindo. Agora, todo investimento tem um risco. Isso não significa que você vai estar certo. Você pode errar. E
a cabeça do investidor, eu entendo que a coisa mais correta da cabeça do investidor é entender quando aquele investimento que ele fez, quando aquela tese que ele montou, ele percebe que ela não se concretizou, está na hora de sair fora. Você tem que saber que você vai errar. E você não vai errar pouco, você vai errar bastante. Então, se você errou, entenda que você errou, aceita teu erro e pega aquela grana que você colocou na empresa A e vai para outra. Né? É a coisa mais fácil de você fazer para proteger o seu patrimônio. Tá bom? Você já deve ter ouvido falar, né? Muita gente perguntando ali, poxa, o cara é trader, o cara é investidor, o cara está olhando para uma ação barata, o cara está olhando para uma ação cara, ele faz isso, ele faz aquilo. Cara, no final das contas, não interessa muito o que os outros estão fazendo. Primeiro, o que interessa é o que você vai fazer. E a segunda coisa, né? Você tem que entender qual é o teu perfil. Por isso que eu não gosto muito quando as pessoas ficam falando que a empresa A é isso, a empresa B é aquilo, porque o dólar é assim, porque o Brasil é assado, porque os Estados Unidos é cozido. Porque no final das contas, pessoal, cada um tem uma visão de mundo e cada um tem uma visão de investimento e tem um universo de tempo que ele aceita tomar risco. Né? Muitas vezes o meu jeito de operar é diferente do seu. Tá? Aliás, seguramente ele vai ser diferente do seu. Tá? Por quê? Eu tenho um perfil, eu tenho uma idade, eu tenho uma bagagem que eu já criei, eu tenho uma estrada que eu percorri e outra que eu quero percorrer. E ela é diferente da sua, ou seja, os meus objetivos são diferentes dos seus. Então, não adianta você ficar muito preocupado em achar qual é o melhor para você, olhando para mim, quando a resposta, no final das contas, está dentro de você. Isso que você tem que entender. Tá? Lógico que você estudar, aprender as teses, aprender como que funciona, qual é o melhor tipo de investimento, como é que você analisa uma empresa, como é que você analisa uma ação, como que você analisa um mercado, isso é muito importante. Mas antes de qualquer coisa, o mais importante é você entender o seu perfil. E por que eu estou falando em perfil? Porque tem gente que tem 20 anos de idade e não consegue perder 10 reais. Agora, tem gente que tem 60, que se perder 1 milhão, não está nem aí. Você entendeu como as coisas funcionam? Para pensar. Você concorda comigo que um cara que tem 20 anos de idade, ele tem 10 mil reais, que é o dinheiro que ele juntou. Por uma eventualidade, acontece um negócio, ele perde os 10 mil. Tá? Você concorda que esse cara tem muito mais tempo para recuperar do que um cara de 60? Você concorda que esse cara tem um perfil diferente do cara de 60? Agora, uma coisa é a idade, a outra coisa é aversão a risco. Eu acho que as coisas se combinam, tá? Porque isso vai muito do seu momento de vida. Se você é casado, se você é solteiro, se você já viajou, se você não viajou, se você tem casa própria, se você não tem, se você já teve um objetivo que você cumpriu, que você não cumpriu, o que você quer para você? E isso, no final das contas, quem vai te responder é somente você. Não existe outra pessoa para te falar o que você deve fazer, a não ser você mesmo. É lógico que existem profissionais qualificados que vão te ajudar a ter a te orientar, a planejar a sua vida baseado nesses cenários que você está vendo, que eu estou comentando para você, e o objetivo do vídeo não é ficar destrinchando muito isso, mas sim falar que, olha, eles existem. E a grande pergunta é, quem é você no mercado? Você serve para isso? Você tem essa característica? Você tem uma característica mais de curto prazo, uma característica mais de longo prazo? Você tem uma característica de investidor de curto prazo ou de investidor de longo prazo? Você é aquele cara que compra uma ação, senta em cima dela e deixa o ativo andar ad eterno e vê se a empresa continua rodando bem, você vai comprando mais? Ou você é aquele cara que diversifica em 40 ações, ou em 10 ações, ou em 5 ações? Ou você não quer tomar risco nenhum, você só quer fazer coisas tomando risco em renda fixa, porque é o que você gosta de fazer, é o que te ensinaram a fazer. Cara, não tem certo ou errado, e tá tudo bem. Mais uma vez, a grande resposta correta é o que funciona para você. E isso você vai ter que descobrir, beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Você já deve ter ouvido falar no Luiz Barsi ou no Luiz Alves, né, Paes de Barros. Poxa, são os maiores investidores da Bolsa Brasileira, os mais conhecidos, talvez, na pessoa física. Poxa, o Barsi começou comprando ação e ele tem uma estratégia que ele compra ação, observa dividendos. Ele vê quanto que eu pago na ação, quanto que aquela empresa me gera de dividendo ao longo do tempo, qual é a projeção de geração de dividendos
ao longo de um tempo maior, e o que eu faço com esse dinheiro que a empresa me paga, né? Com o dividendo que ela me dá. O dividendo que ela vai me dar, eu vou reinvestir ou eu vou usufruir? O que eu vou fazer? Então essa é uma estratégia. A outra estratégia é você pegar a grana e enfiar num fundo multimercado de um gestor de confiança seu, que tenha uma tese adequada ao seu perfil. Muito importante isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, poxa, você escuta muito falar às vezes, né? Ah, o fundo XPTO caiu 30% no ano. Tá, e daí? Se a tese do cara aceita isso, se a tese do cara ele está olhando para daqui a 10 anos, se ele caiu 30% no ano, não vai machucar. Não está nem aí, não faz sentido para o cara. Ele aceita aquele risco. Agora, tem fundo que não aceita. Né? A pergunta é, você aceita esse risco? Bom, eu acho que ficou claro, né? Você tem que entender qual é o teu perfil de risco, qual é a sua forma de fazer e sempre lembrando, quando você está investindo, você está colocando dinheiro, fazendo uma aposta, né, em algum ativo, em alguma coisa, que você está querendo observar um retorno no longo prazo. Você está olhando lá para frente. Fechado? Bom, pessoal, agora que você já aprendeu um pouquinho sobre o mundo dos investimentos, ou seja, como um investidor pensa, mais ou menos qual é a filosofia, qual é a cabeça que esse cara tem que ter, para onde ele está olhando, o que ele está olhando, tá? Eu convido você a ficar com a gente, se inscreve no canal, dá o seu like aí e nos acompanhe que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que é um trader, o que esse cara faz, como é que esse cara pensa, tá bom? Então, muito obrigado e eu te vejo por aí. Valeu!